Boa noite a todos e a todas. Boa noite, público presente. Pedindo licença para tirar a máscara. Este Poder Legislativo Municipal dará início, neste momento, à sessão solene e alusiva ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, atendendo a requerimento aprovado de autoria do presidente do Legislativo, vereador Henrique Silveira. E compondo a mesa de honra, nós chamamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Henrique Silveira, o presidente da comunidade palestina em Santana do Livramento, senhor Adib Hanini, Dr. Ghazi Atari, presidente do Centro Islâmico, Dr. Nasser Judé, representante da Federação Árabe Palestina no Brasil. Dr. Nasser. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos nacional brasileiro e da Palestina.
موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السباق موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقيل أو يميل نستقي من الردى ولن نكون كالعبيد لا نريد كلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا كلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد نجدنا التلي موطني الحسام واليراع الكلام والنزاع رمزنا نشدنا وعهدنا وواجب إلى الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علاك قاهرا عيدا موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السباق موطني Ouviremos a seguir o discurso aos presentes do presidente da Câmara, vereador Henrique Silveira, em nome do Legislativo. Gostaria de cumprimentar o senhor Adib Ranini, presidente da comunidade palestina, cumprimentar o doutor Nasser Judé, que hoje representa a FEPAL, Federação Palestina, cumprimentando os senhores, cumprimento a toda a comunidade palestina que lota esta Casa Legislativa nessa noite. Cumprimentar a vereadora Eva, a vereadora Maria Helena, demais vereadores presentes. Quero iniciar dizendo: o povo palestino está resistindo. E essa noite demonstra
que a causa palestina é justa, que tem gente consciente, de bom coração e disposta a praticar um dos valores mais importantes da humanidade, que é a solidariedade. Precisamos demonstrar que estamos ao lado dos palestinos, povo sofrido e que não suporta mais essa situação. A terra é deles. Eles têm o direito a um Estado soberano e independente. É importante que as grandes potências comecem a entender que há necessidade de paz na Palestina. A desigualdade na Palestina é muito grande. De um lado, grandes e modernos canhões. De outro, um povo sofrido com pedra na mão. Isso não pode mais acontecer. Precisamos reagir. Entendo que o povo palestino precisa continuar lutando, conforme suas possibilidades, e nós devemos continuar a demonstrar solidariedade aos palestinos. A assimetria entre um povo que luta por seu território e pelo direito à vida e um regime racista que usa dos meios mais violentos na sua cruzada intolerante demonstra que na opressão de Israel à Palestina se revela a atualidade das práticas colonialistas e imperialistas, que não merecem nenhum tipo de apoio de nações que têm algum compromisso com a democracia. Não se trata de uma guerra. Esta assimetria demarca mais uma afeição do genocídio étnico perpetrado por Israel. Registramos nossa profunda solidariedade ao povo palestino e sua luta à existência e ao território. Apelamos às autoridades, organizações da sociedade civil e ao povo brasileiro que denunciem os crimes de Israel na Palestina e apoiem a luta do povo palestino para assegurar que possa viver em paz em sua terra, o Estado da Palestina, com Jerusalém sua capital. Luzes que surgem no céu escuro costumam ser associadas a comemorações e festividades em diversas localidades do mundo. Nos últimos anos, essa percepção se alterou diante dos conflitos armados que riscam a noite escura em que vive a população palestina. São ataques e contra-ataques que cintilam a olho nu e que se perfazem no brilho mortal de mísseis e bombas jogadas em prédios, bairros e cidades inteiras, onde a população palestina constrói a sua história. O Estado de Israel, sob o discurso de tratar-se de uma estratégia de defesa de sua integridade, tem protagonizado um novo projeto de colonização no território palestino. Vereador Rafael, semelhante aos horrores da ocupação promovida no contexto do apartheid sul-africano. Esse conflito é uma ferida aberta no coração do Oriente Médio. A manutenção dessas condições bélicas não afeta apenas algumas famílias desalojadas, mas corrobora com a manutenção de uma guerra entre os povos, gerando ódio e ressentimento que atravessam gerações inteiras. Por isso, as longas décadas que registram o conflito entre israelenses, com grande poder bélico validado pelos Estados Unidos, e os palestinos, acompanharam gerações que cresceram associando termos como faixa de Gaza e Cisjordânias à zona de violência e conflito aberto. Para além desses efeitos geracionais, essa crise humanitária afeta diretamente a saúde das populações sobreviventes. Somente para responder ao agravamento da crise de saúde na Cisjordânia e na faixa de Gaza, a Organização Mundial de Saúde estimou no dia 20 de maio de 2021 que serão necessários 7 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais, para mitigar os impactos à saúde da população atingida. Esses recursos serão necessários para o urgente envio de suprimentos médicos para as regiões afetadas pelo conflito armado, a fim de viabilizar cirurgias de traumatologia e combate à pandemia do Covid-19, entre inúmeros outros procedimentos. Essa ajuda internacional revela-se necessária, tendo em vista que, com mais de 240 pessoas mortas, milhares de feridos e prédios públicos atingidos pelos bombardeios, incluindo o único laboratório que realizava testes de Covid em Gaza, as autoridades palestinas não encontraram soluções para manter condições mínimas de atendimento de saúde para promover a campanha de vacinação contra o Covid-19 de sua população.
Diante de mais um exemplar da necropolítica israelense na ocupação dos territórios da Palestina, voltamos a expressar nosso apoio e solidariedade a esse povo, marcado pela guerra colonial contemporânea, reconhecendo a sua autonomia como maneira de honrar os seus direitos, respeitar a sua história e restabelecer a paz na região. Talvez assim, com paz efetiva e respeito mútuo, será possível supor que um dia as luzes no céu palestino deixarão de ser associadas à dor, às perdas e aos tremores no chão em que vive e continua a morrer o seu povo. Termino com as seguintes palavras. Quando um palestino lamenta a distância que está de sua terra, um povo todo sofre com ele. Espero que um dia cada palestino possa retornar à sua terra. Nosso respeito, nosso carinho e toda a nossa solidariedade ao povo palestino. Muito obrigado. Faremos a seguir a leitura de texto disponibilizado a este cerimonial e relacionado à data desta solenidade. Resolução 32/40-B da Assembleia Geral da ONU, de 29 de novembro de 1977. Novamente, a comunidade internacional, a Organização das Nações Unidas, os povos, nações, países, governos e parlamentos, a sociedade civil e suas organizações se mobilizam em solidariedade ao povo palestino, para que este tenha o que todos os demais povos têm: um Estado soberano, no qual sua população viva em paz e segura, sem ocupantes estrangeiros, sem apartheid, sem massacres, sem cercos, sem destruições, sem prisões e torturas, sem as expulsões e confiscos de sua terra, que cristalizam um processo de limpeza étnica implacável, desumano e jamais conhecido na história humana. O que se dá na Palestina é tão grave, uma experiência racista tão preocupante, inclusive como precedente histórico e legal, que levou a ONU a declarar um dia especial para a solidariedade ao povo palestino, o dia 29 de novembro, por meio da Resolução 32/B, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1977. Esta data foi escolhida porque, 30 anos antes, na mesma data, a mesma ONU aprovou a Resolução 181, recomendando partilhar a Palestina histórica, em que viviam harmonicamente há milênios palestinos de fés cristã, muçulmana e judaica, criando em seu lugar 2 novos estados. Em apenas 42,9% do território, para o povo palestino originário. 1,4 milhão de pessoas, ao menos 2/3 da população, e outro com 56,5% do território para apenas 700 mil pessoas, as professantes do judaísmo, e apenas 1/3 da população, ou menos, a maioria estrangeira, recém-chegada à Palestina, e 0,6% seria Jerusalém, uma área internacional administrada pela ONU. O movimento sionista, surgido na Europa no século anterior para a criação de um Estado exclusivamente judeu em qualquer parte do mundo, mas que, em 1897, escolhe a Palestina para esta experiência. Não gostou, pois queria toda a Palestina, conforme interpretava fosse a promessa britânica de, abre aspas, lar nacional judeu, fecha aspas, contida na Declaração de Balfour, de 2 de novembro de 1917. Descontentes com o arranjo da ONU,
os sionistas, já fortemente armados, deram início aos ataques às populações palestinas, desarmadas e desprevenidas do que poderia vir, para aterrorizá-las e levá-las ao êxodo, destacando-se os promovidos contra Lifta e Deir Yassin, a noroeste e oeste de Jerusalém, respectivamente. Lifta teve sua população expulsa em 28 de dezembro de 1947, um mês após a aprovação da Resolução 181, quando terroristas do grupo Haganah invadiram a cidade, mataram um comerciante e outros 6 moradores num café. Houve também 7 feridos. Já Deir Yassin foi invadida e limpada etnicamente a 9 de abril de 1948 pelos grupos Irgun, Lehi, Haganah e Stern, terroristas para os ingleses que depois formaram o exército israelense. Perto de 300 moradores foram assassinados, quase todos mulheres, crianças e idosos. Este foi o teste do modelo que viria a ser aplicado em larga escala após 14 de maio de 1948, quando os sionistas se autoproclamam Estado e declaram-se Israel, à margem da ONU, que havia suspendido a aplicação da Resolução 181 devido aos massacres de que havia sido informada. No estalar de 15 de maio, é dado início à limpeza étnica da Palestina. 774 cidades e povoados palestinos ocupados, dos quais 531 totalmente destruídos. 70 massacres cometidos, com mais de 15 mil mortos, incontáveis feridos e mutilados, e 2/3 da população originária, a Palestina, expulsa pelos estrangeiros recém-chegados. Considerados os 76% da Palestina tomados à força neste processo, são levados a êxodo dessa porção territorial. De acordo com dados da ONU, 725 mil dos 900 mil palestinos que viviam no que passa a ser Israel, ou seja, 81% de toda a população palestina é morta ou expulsa para nascer pela violência em Israel. De lá para cá, o sofrimento do povo palestino não cessou. Atualmente, contra as resoluções da ONU e o direito internacional, especialmente o humanitário, as forças de ocupação acentuaram o confisco de terras, as restrições aos agricultores palestinos, prendem cada vez mais palestinos que lutam pela autodeterminação, cercam as cidades palestinas com destaque para a região de Gaza e incrementam o processo de limpeza étnica, combinado com o regime de segregação racial, designado como de apartheid pelas mais importantes organizações de direitos humanos do mundo e investigado pelo Tribunal Penal Internacional como crime israelense de lesa humanidade. Em vista disso, e porque foi a partir de uma ação da própria ONU que a catástrofe palestina teve início, é que ganha importância a solidariedade internacional para com o povo palestino. Esta solidariedade precisa crescer ao ponto de levar Israel a aceitar o direito à autodeterminação da Palestina e ao cumprimento das resoluções da ONU para a questão palestina. Se a solidariedade internacional levou ao fim do regime de apartheid na África do Sul, assim como do colonialismo, a mesma levará paz à Palestina e ao fim do sofrimento do seu povo. Por fim, a Federação Árabe Palestina do Brasil agradece ao povo brasileiro e às suas autoridades pela solidariedade prestada ao povo palestino. Uma Palestina livre fará o mundo melhor para todos os povos e nações. Palestina Livre, a partir do Brasil, 29 de novembro de 2021, 74º ano da Nakba.
E, na sequência, nós acompanharemos umas exibições de vídeos disponibilizados para este evento, entre eles dos deputados federais Paulo Pimenta, do PT, e Pompeu de Matos, do PDT.
Meus amigos e minhas amigas da comunidade palestina, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e muitas famílias, muitos amigos e amigas que compõem a comunidade palestina me conhecem e sabem da minha admiração, sabem do meu compromisso com a história e com a luta do povo palestino. Eu conheci esta história e aprendi a admirá-la e admirar a determinação, a coragem do povo palestino muito jovem. E durante toda a minha trajetória sempre busquei dedicar o meu mandato a esta luta que eu conheço e que considero justa e imprescindível. Todos aqueles que acreditam num mundo melhor, onde as pessoas têm o direito a viver com dignidade, com soberania, com esperança, que desenvolvam laços de solidariedade, de amizade, não podem aceitar que um povo não tenha direito a ter o seu território, a recuperar a história milenar dos seus ancestrais. Lutar pela Palestina livre é lutar por um mundo justo. É lutar por uma sociedade em que as pessoas se reconheçam enquanto portadoras de direito e que não aceite ser subjugado aos interesses dos poderosos que perseguem e impedem que a Palestina possa construir livremente o seu território e oferecer para todos os seus filhos e filhas um futuro de esperança, de tranquilidade, de paz e de prosperidade. É por isso que eu quero, neste período em que nós homenageamos a Palestina, homenageamos o povo palestino, reafirmar a todos vocês o meu compromisso. Este mandato é uma ferramenta de luta por aqueles que acreditam na justiça e na liberdade. É um mandato comprometido, à disposição da comunidade palestina, da sua luta e dos seus sonhos. Contem sempre comigo, sabem que estão no meu coração, que esse mandato é também o mandato de vocês. Alô, amigos, amigas da minha querida Santana do Livramento, quem lhes fala é Pompeu de Matos. Quero cumprimentar nosso honrado presidente, vereador Henrique Silveira, e em nome dele a todos os vereadores e vereadoras, especialmente nessa sessão solene em homenagem, em reconhecimento à luta do povo palestino. Todos nós sabemos que este povo, esta cultura milenar de muitas lutas, de muitos embates, tem ao longo da sua história feito uma peregrinação, uma resistência, tem lutado com alma, com coração, com unhas, com dente, com a inteligência do seu povo, de seus líderes, e que tem hoje em cada canto do mundo a sua representação respeitada, reconhecida, admirada. E nós, gaúchos, e nós, brasileiros, reconhecemos. E não só reconhecemos, como lhe emprestamos um apoio incondicional pela sua luta, emprestamos a nossa solidariedade a todo o povo palestino por conta exatamente da sua trajetória, do seu passado de glória. Mesmo na adversidade, nunca esmoreceram, nunca desistiram, persistiram, resistiram, e essa diferença e essa resistência tem significado. Tem coisas na vida que tem valor e tem coisa que tem preço. O que tem valor não tem preço. E aí está algo valoroso que nós precisamos, inclusive, aprender com o seu legado, com a sua capacidade de enfrentamento, de superação, de generosidade, de compreensão. E que no Brasil muitos fizeram a diferença com o seu trabalho, com a sua atividade laboral, com os seus negócios, com o seu empreendedorismo, com o seu mundo de visão de comércio, que herdaram lá dos seus ancestrais, que trouxeram das raízes, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, especialmente nos municípios da fronteira do Rio Grande, como é a nossa querida Santana do Livramento. Então, vai aqui a minha solidariedade, o meu respeito, a minha homenagem, o nosso carinho, e que vocês sigam na luta, resistam, não estão sozinhos.
e o exemplo é a solidariedade que todos nós gaúchos e a Câmara de Vereadores, através do vereador Henrique Silveira, através de todos os vereadores do Legislativo, tenho certeza, de toda a comunidade do povo de Santana do Livramento está fazendo. Eu quero, como deputado federal, me somar a essa luta, a esta compreensão e a esta solidariedade também. Vida longa ao povo palestino. Ouviremos a seguir as palavras do senhor Adib Hanini, representando a comunidade palestina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com todos os presentes. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Quero, em nome de toda a comunidade árabe e palestina, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta honrada casa, vereador Henrique Silveira, a todos os demais respeitáveis vereadores, os membros da mesa, demais autoridades e a todos que nos honram com a sua ilustre presença. O Dia Internacional da Solidariedade com o povo palestino, como já foi mencionado, é uma data que foi instituída pelas Nações Unidas para lembrar o aniversário da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, do dia 29 de novembro de 1947, que aprovou, sem consulta aos habitantes locais, o plano de partição da Palestina. Plano este que consistia na divisão da área do mandato britânico da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. 43% do território para o povo palestino originário da terra, com 1.400.000 pessoas, 2/3 da população, e outro com 57% do território para apenas 700.000 pessoas, judeus recém-chegados da Europa, devido à guerra e à perseguição. E aqui quero fazer uma pequena observação. Judeus europeus e sem nenhuma identificação com o território palestino. Esse dia foi instituído pela ONU em 1977 para tentar despertar a atenção mundial para o fato de que a situação da Palestina continuava e continua sem solução, já que o povo palestino ainda viu os direitos que lhe foram atribuídos pela própria ONU serem reconhecidos. Ainda segundo a ONU, o povo palestino tem direito a um Estado independente e soberano, que conviva em paz com seus vizinhos, devendo este povo poder regressar às suas propriedades expropriadas pelo governo sionista de Israel. O calendário deste povo está repleto de datas marcantes para cada um de seus cidadãos, visto que é muito difícil que tenha algum lar que não tenha sofrido com a injustiça, com a injusta ocupação do governo sionista israelense. Trata-se de uma causa nobre e justa, uma causa pela qual vale a pena lutar. Ao longo destes anos, muito sangue foi derramado, houve muita injustiça e sofrimento. Contudo, nada foi em vão, pois a própria história dos povos e das lutas tem nos mostrado que a liberdade destes sempre cobra o seu custo. Para aqueles que derramaram seu sangue e deram a sua vida por esta causa justíssima, queremos render as nossas homenagens e dizer: a pátria e seus filhos estão orgulhosos e gratos por seu nobre sacrifício. Grandes líderes da nossa época, como Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, se distinguiram e marcaram seu nome na história da humanidade. Se sacrificaram na busca da liberdade e da justiça, pelos direitos sociais e pela igualdade, e não poderia ser diferente. O povo palestino possui muitos destes nomes, personalidades inesquecíveis e que registraram seus nomes nas páginas douradas da sua nobre história.
Não poderíamos deixar de recordar com muito orgulho o eterno Izz-Din al-Qassam, um líder revolucionário que combateu a ocupação sionista até o seu último suspiro e morreu lutando pelos seus nobres ideais. Yasser Arafat, o grande símbolo da luta e da paz, honrou e gravou o seu nome nas páginas da história, deixou um grande legado para a humanidade e para o seu povo. Sheikh Ahmad Yassin, um grande líder, professor e pensador, morreu lutando pelo direito de liberdade do seu povo. Viveu toda a sua vida na busca do bem-estar dos oprimidos, indefesos e injustiçados. E apesar da sua condição de tetraplégico, isso não foi nenhum empecilho para marcar o seu nome na história dos homens honrados e que merecem ser sempre recordados. Além destes nomes, poderíamos passar horas e horas citando outros ícones, pois todos tinham uma meta clara no seu horizonte. Lutaram pela justiça, pela igualdade, pela dignidade e pela liberdade do seu povo. A estes, o nosso muito obrigado e a nossa eterna gratidão. Somos seus filhos e sucessores. A bandeira vermelha, branca, verde e preta, levantada e honrada por vocês, jamais cairá. Jamais se curvará diante dos seus inimigos. E a sua luta jamais será esquecida, até que tenhamos conquistado a tão sonhada liberdade. Nelson Mandela, Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul, disse referindo-se à questão palestina: o apartheid é um crime contra a humanidade. Israel priva milhões de palestinos de sua liberdade e de suas propriedades. Tem cercado e torturado sistematicamente a milhares de palestinos. Tem empreendido uma guerra contra a população civil e, em particular, contra as crianças. E encerra dizendo: sem a liberdade da Palestina, a nossa liberdade está incompleta. A efetivação do Estado palestino independente e o retorno dos refugiados, conforme as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral da ONU, são questões cruciais à construção de uma paz com justiça e igualdade. Uma paz duradoura para o povo palestino e todos os povos do Oriente Médio. O reconhecimento do Estado livre, independente e soberano da Palestina é o caminho da concórdia, fraternidade e justiça. E destacando ainda a importância desse dia e dessa nomenclatura, solidariedade, permitam que eu fale um pouco sobre o atual cenário que vivenciamos. No contexto em que vivemos hoje, com a pandemia provocada pela Covid-19, a solidariedade assume um papel fundamental para a sociedade. Nos últimos 2 anos, todos nós aprendemos a importância deste termo. O vírus da morte bateu na porta de muita gente mundo afora. Muitos lares foram devastados, muitas pessoas perderam seus entes queridos, alguns sentiram a dor e o perigo da morte de perto, outros tiveram sorte. Contudo, esta nova realidade, este novo cenário veio para nos ensinar, deixou lições importantes para aprendermos a valorizar mais a vida, valorizar as pessoas que nos cercam, valorizar a simplicidade de poder sair de casa, tomar um cafezinho no bar, passear com o cachorro, caminhar pelas ruas sem estar horrorizado pelo sentimento de estar cercado pela morte. A fragilidade da vida e do ser humano ficou escancarada. As grandes potências foram as mais atingidas. Ficou demonstrada a nossa debilidade e limitação. Os impérios poderosos ficaram de joelhos diante de um vírus invisível ao olho nu. De nada adiantaram os tanques, os porta-aviões, os caças F-16, naves espaciais. O mundo todo estava correndo atrás de uma simples vacina e que fosse capaz de solucionar a sua dor. Todos os seres humanos foram convocados para buscar a solução salvadora. Médicos, cientistas, engenheiros, laboratórios de ponta, não importava se a solução viria da Índia, Rússia, Japão, Alemanha ou do Vietnã. A vida e o bem-estar da humanidade estavam em perigo. E mais uma vez, o vírus nos deu grandes lições, nos fez lembrar da nossa essência e da nossa fragilidade, nos fez lembrar de que todos somos iguais, precisamos uns dos outros, nos fez refletir de que a cooperação é imprescindível para a nossa sobrevivência e salvação.
Nesses últimos 2 anos, e como de costume, a comunidade árabe palestina, cumprindo o seu papel dentro do contexto social e sendo agente ativo em todos os cantos deste país, entendeu que deveria se solidarizar com todos aqueles que foram afetados por este novo cenário. Não fomos omissos, estivemos atuantes e presentes em várias frentes de apoio aos mais necessitados. Foram várias e várias campanhas de ajuda, arrecadando e distribuindo milhares de cestas básicas, remédio, vestuário, equipamentos, e evidentemente não foi o suficiente. Contudo, temos a consciência de que há muito para ser feito, muito para ser melhorado, e isso só virá se formos capazes de compreender os verdadeiros significados das palavras solidariedade, empatia, humanismo, palavras que daqui em diante são obrigatórias no nosso dicionário. Sabe-se que a ajuda material e financeira a pessoas carentes não resolve de forma definitiva os problemas relacionados à má distribuição da renda no país, do desemprego, da fome e da falta de um atendimento e assistência qualificada na saúde pública. Porém, ameniza seu estado de dor e sofrimento, e elas, ao menos, poderão ter perspectivas de uma vida melhor. A solidariedade é algo fundamental para a nossa sociedade, pois quando ela está presente em nossas vidas, muitas coisas começam a melhorar, e a principal delas é a forma com a qual passamos a enxergá-la. Estender a mão, ajudar ao próximo, ter empatia, colaborar com os necessitados, são algumas das atitudes e virtudes primordiais e que daqui em diante devem receber cada vez mais foco e atenção em nossa sociedade e em nossos lares. Quero, em nome de toda a comunidade árabe palestina de Santana do Livramento, agradecer a esta honrada casa, a todos os vereadores, ao excelentíssimo presidente vereador Henrique Silveira, e em especial ao povo brasileiro, que ao longo da sua história sempre foi solidário com a causa e com o povo palestino. O empresário e escritor Henry Ford disse: unir é o começo, estar juntos é um progresso, trabalhar juntos é sucesso. O Brasil nos acolheu, nos deu direitos, nos respeitou, passou a ser a nossa pátria. Aqui passamos a viver com liberdade, com dignidade, tivemos condições de progredir e prosperar. Criamos os nossos filhos e fomos tratados como verdadeiros seres humanos. E como dizia o pensador grego Aristófanes, nossa pátria é onde nos sentimos bem. E com toda certeza, aqui, nós, palestinos brasileiros, vivemos e nos sentimos muito bem. Estamos juntos nesta longa jornada da vida. Seremos sempre solidários. Sabemos que podemos contar com os nossos irmãos brasileiros. E saibam, da mesma forma, que vocês poderão sempre contar conosco. A este povo alegre e a este país maravilhoso e abençoado por Deus, o nosso muitíssimo obrigado. Permitam, senhores, que possamos assistir e compartilhar juntos este belo vídeo da emocionante poesia de autoria da jovem Yasmin Hanini, que retrata a sagrada terra da Palestina e este povo valente e aguerrido. Palestina. Eu sou a terra do Mediterrâneo, um lugar de muita beleza e coragem. Aqui o amor nasce espontâneo, a terra de uma sagrada mensagem. Jerusalém é o meu pulsante coração, é uma joia muito preciosa, é o meu templo para a devoção, é a terra mais gloriosa. Gaza é minha dignidade, é a fonte de toda a lealdade. É a resistência contra a opressão. És a terra da revolução. Sou a mãe de cidades devastadas, que pelo mundo foram esquecidas.
mas na memória foram guardadas por pessoas que são valentes e destemidas. Tanto sangue derramado por um povo injustiçado, vidas inocentes foram perdidas. Me diga por que elas foram esquecidas. Por mim suplicam todo dia, para o fim desse sofrimento e agonia, para uma terra novamente reconstruída, para ser trazida de volta à vida. Meu povo irá se levantar, não vai esquecer nem perdoar toda a barbárie que foi cometida por um povo cruel e genocida. Sou uma terra destruída, que reduziu-se a pó e ruínas. Porém, meu povo é revolucionário, irá fazer da minha terra algo extraordinário. Verdes são os meus campos de oliveira, vermelho é o meu árduo sofrimento. Preto são minhas ruínas e poeira, branco será o meu novo nascimento. Busco paz e esperança, sou a terra dos sonhos e da lembrança. Todos rogam por uma nova vida, para esquecer essa terrível ferida. Sou uma terra abençoada, por muitos já fui desejada. Sofrida é a minha história, mas eterna será a minha vitória. Todos expressam sua saudade de com essa terra me encontrar, mas logo terei liberdade e minha vitória poderão celebrar. Faremos agora o registro de algumas presenças e de antemão já pedimos, né, desculpas caso esse cerimonial cometa algum equívoco na pronúncia pela falta de familiaridade com a língua. Então, representando a primeira geração de palestinos, senhores Yasser Said, Mohammad Hanini, Rizek Shalab, Nasser Judé, Walid Baja. Representando o Centro Islâmico, segura, tá. Representando o Centro Islâmico, Sheikh Hamada Ghazi, Wadji Hanini, Sami Abu Hayakal, Jihad Shweki, Goiano Nasser, Convido o vereador Dagberto Reis a fazer a entrega para...
Representando os jovens palestinos, Sakiba Hanini, Habed Hamka Cardos, Hannah Skada, Sumaya Riad, Yasmin Hatari, Anas Amar Kadar. Convido a vereadora Eva e a vereadora Maria Helena para fazer a entrega. E o troféu Obelisco Fronteira da Paz será entregue pelo senhor presidente vereador Henrique Silveira ao senhor Adib Hanini. Eu gostaria de convidar todos os colegas vereadores que fizessem entrega junto comigo para o presidente da comunidade. Antes de passar a palavra para o presidente, nós gostaríamos de registrar que também estão no plenário, representando as mulheres palestinas, as senhoras Rufka Shalabi, Ayat Yasser, Asala Abdin, Jamila Hanini, Halas Amar e Samia Abdallah. Quero, em nome de toda a comunidade árabe palestina, bem como do Centro Islâmico dessa cidade, convidar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santana do Livramento, vereador Henrique Silveira, para receber, juntamente com todos os demais vereadores, esta humilde placa de agradecimento pelo brilhante trabalho desempenhado e por essa significativa homenagem de solidariedade com o povo palestino. Convido a todos a vir aqui.
Com a palavra o presidente do Legislativo para o encerramento desta solenidade. Gostaria de fazer um agradecimento especial. Hoje, quando tem essa sessão solene e nós homenageamos ao povo palestino, eu acredito que tem tudo a ver, presidente. Homenagem ao povo palestino, na Casa do Povo, e com essa brilhante cobertura da Rádio do Povo, que é a Rádio Cultura. Gostaria de agradecer, agradecendo ao Toco, eu agradeço a toda a equipe de jornalismo e a todos os colaboradores da Rádio Cultura. Gostaria de mandar um abraço especial, e aqui vejo vários amigos, mas não poderia deixar, presidente, de mandar um abraço especial e dizer que estou muito feliz por ver aqui o seu Zeidan, pai do meu amigo Ramzi, pessoal que eu tenho o maior carinho, né? E o seu Zeidan, eu me sinto como se fosse da própria família. Tenho um carinho, amizade de longo tempo, tanto com o seu Zeidan, né, como com toda a sua família. Muito obrigado pela presença, seu Zeidan. Sinta-se em casa. E desculpem os colegas, que eu vou me tornar repetitivo, porque eu falei hoje pela parte da manhã, na tribuna, mas no livro Sertões, de Euclides da Cunha, presidente, se refere e diz que o nordestino é, acima de tudo, um forte. Então, eu pego emprestado essa frase de Euclides da Cunha para dizer que isso tem tudo a ver com o povo palestino. O povo palestino, acima de tudo, é um forte. Um povo que foi difamado, roubado, um povo que, sem apoio, massacrado, expulso. Com tudo isso, ainda ele resiste. Quero agradecer a gentileza, presidente, de ter me presenteado com essa rata. E isso aqui eu não uso como enfeite, eu uso em sinal da força, da persistência, que tem o povo palestino. Então, isso aqui, me orgulho muito de usar a rata. E, para finalizar, para não já estar na avançada hora, eu quero só falar 4 estrofes de um poema que diz assim: confissão de um terrorista. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamam de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamam de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram odiada apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamam de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista. Muito obrigado, uma boa noite a todos e declaro encerrada esta sessão.